Quando Jake me disse que tinha algo para me mostrar, fiquei curioso, mas também um pouco preocupado. Ele era meu melhor amigo desde o ensino médio, e eu o amava e confiava nele como um irmão. Mas também não podia esquecer que 3 meses antes, ele havia estado em uma instituição em vez de morar do outro lado da cidade. A história terminou com ele sendo diagnosticado com transtorno esquizoforme e encaminhado para tratamento hospitalar. Mas começou quando Jake surtou em uma aula de álgebra na faculdade. Eu não estava lá, mas supostamente ele estava gritando em alguma língua que ninguém entendia e atacou seu professor. E nos dias seguintes ele contou aos médicos que vinha sonhando há semanas em viver em outra parte do mundo, embora não soubesse exatamente onde. Segundo seus pais, ele não se lembrava de gritar e morder seu professor de matemática. Com terapia e medicamentos, ele melhorou ao longo do tempo, e se você perguntasse a ele se alguma daquelas coisas tinha sido real, além da mordida, é claro, ele ficaria constrangido e balançaria a cabeça. Diria que tudo não passava de confusão em sua cabeça e que ele estava melhor agora. E acho que a maioria das pessoas acreditava nele, mas eu conhecia Jake bem, talvez melhor do que ninguém, e conseguia ver em seus olhos quando olhava para mim. Ele estava mentindo, ou pelo menos escondendo algo. Começamos a sair novamente com certa regularidade, conforme a vida permitia, mas ainda me sentia tenso ao redor dele. Não porque achasse que ele era perigoso, mas porque queria que ele ficasse bem, e me sentia responsável por observá-lo de perto em busca de qualquer sinal de que ainda precisava de ajuda. Mas quando ele apareceu no meu apartamento 20 minutos depois, pude ver que estava animado, e isso na verdade me fez relaxar um pouco. Os medicamentos o deixavam mais calmo e apático de certa forma, e embora isso fosse provavelmente algo bom, também o tornava diferente. Isso era mais parecido com o velho Jake, cheio de energia e pronto para te contar ou mostrar algo engraçado ou incrível. Ele havia mencionado um vídeo no telefone, e quando entrou, vi que tinha o laptop debaixo do braço. Levantei uma sobrancelha para ele. O quê? Não poderíamos pesquisar no YouTube ou algo assim? Ele sorriu enquanto colocava o laptop no balcão da cozinha e o abria. Não é isso. É especial. Na tela estava um site mostrando o que parecia ser um vídeo de uma câmera posicionada em um ponto elevado, seja em um poste ou prédio, apontando sobre uma autoestrada de várias faixas e parte de uma cidade no lado oposto. Lá, o sol brilhava, e você podia ver fluxos contínuos de carros indo em ambas as direções. E na parte superior esquerda da visão da câmera, havia uma longa ponte para pedestres com pessoas indo e vindo, alheias à nossa observação. Eu olhei para ele. Isso é ao vivo ou um vídeo? Jake sorriu. É ao vivo. É em Kuala Lumpur, Malásia. Olhei de volta para o vídeo. Fazia sentido. Já passava das 10 da noite onde estávamos, mas provavelmente já era manhã lá. Mas ainda assim... quer dizer, isso é legal e tudo. Mas eu já vi câmeras de cidades antes. Muitos lugares fazem transmissões ao vivo agora. Tem algo mais... Cala a boca, lá vem ela. Segui para onde o dedo dele estava enfaticamente apontando para a tela. Indo em direção à câmera ao longo da ponte para pedestres, estava uma mulher baixa com cabelos pretos e grisalhos, aparentemente na casa dos 50 anos. A imagem, embora de boa qualidade, não era clara o suficiente para mostrar o rosto dela em detalhes reais, mas seus movimentos eram rígidos e estranhos, como se estivesse sentindo dor a cada passo, ou talvez tivesse sonambulado todo o caminho até lá. Olhei de volta para Jake. Quem é essa? Ele deu uma pequena risada. Eu não sei o nome dela, não importa, mas eu a conheço. Ela é aquela com quem tenho sonhado há meses. Meu estômago começou a se contrair. Jake, você tomou seus remédios hoje? Ele não me olhou, mas vi sua mandíbula se contrair antes de falar. Eu tomei, mas não faz diferença. Eu não sou louco, nunca fui. Apenas cale a boca e me ouça. Ele tocou a tela onde a mulher havia parado no meio da ponte. Essa mulher. Eu sabia que ela ia vir para a ponte porque eu a fiz fazer isso. Passei metade da tarde imaginando isso até ter certeza de que tinha acontecido. Minha mente estava acelerada com o que eu deveria fazer a seguir. Eu ligava para alguém. Tentava fazê-lo ir ao médico. E se ele ficasse mais estranho ou até mesmo violento? Talvez eu devesse apenas ouvi-lo e depois decidir. Eu realmente não entendo o que você está falando.
Ainda olhando para a tela, ele soltou um longo suspiro. Sim, eu sei que parece loucura. Por isso quero te mostrar. Me dê apenas um segundo. Eu preciso me concentrar. Jake deixou os braços pendurados ao lado do corpo enquanto olhava intensamente para a transmissão de vídeo. Depois de mais de 1 minuto de silêncio constrangedor, ele começou a levantar a mão direita, primeiro em direção à cabeça, depois acima dela, esticada e reta como se quisesse responder a uma pergunta na sala de aula. Eu estava prestes a perguntar o que ele estava fazendo quando vi. A mulher na ponte também estava levantando a mão. Com o coração acelerado, eu olhava entre o vídeo e Jake. Ele estava levantando o outro braço da mesma maneira, e cerca de 3 ou 4 segundos depois, a mulher estava fazendo o mesmo. Ele se virou para sorrir para mim, e para meu horror, vi a mulher se virando para sorrir na nossa direção também. O que diabos é isso? Algum tipo de truque da internet? Ele resmungou. Nenhum truque, vou te mostrar. Peça-me para fazer algo simples. Ainda não tenho bom controle. Comecei a balançar a cabeça. Olha, eu não sei o que é isso, mas está me deixando louco. Jake franziu a testa para mim. Não seja um covarde, me diga para fazer algo. Simon diz. Dando um passo para trás, revirei os olhos com irritação para esconder meu crescente medo. Tudo bem, pule para cima e para baixo. Rindo baixinho, ele concordou e começou a pular para cima e para baixo enquanto mantinha os 2 braços levantados. Depois de uma breve demora, a mulher começou a fazer a mesma coisa, e quando ele parou alguns momentos depois, ela também parou. Ok. Como você está fazendo isso? Não, eu posso te mostrar que você ainda acha que é besteira. Escolha algo mais difícil. Olha, eu realmente não quero. Seu rosto escureceu em uma carranca. Apenas faça, ok? Rangei os dentes e assenti. Tudo bem. Dê um tapa na própria cara, com força. Pensei que isso desmascararia a farsa. Ou a mulher no vídeo não teria feito isso, ou, se fosse algum truque elaborado onde ele pagou a algum estranho para imitá-lo por meio de uma câmera escondida que trouxe consigo ou algo assim, ela hesitaria em se machucar. De uma forma ou de outra, poderia interromper toda a estranha situação que ele estava tentando criar. Mas não. Ele apenas sorriu ainda mais enquanto dava um passo para trás e colocava a mão no balcão para se apoiar. Agora sim, isso está mais para o que eu quero. O primeiro tapa em seu rosto soou alto, como um tiro na pequena cozinha, e ele soltou um gemido de dor, enquanto o lado direito do rosto dele imediatamente começava a ficar vermelho. Eu estava tão focado nele que levei um momento para perceber que estava vendo ela imitá-lo na minha visão periférica, mesmo local, com a mesma intensidade. Jesus, o que? Ele se bateu uma segunda vez ainda mais forte. Ela fez o mesmo. E desta vez, ambos estavam sangrando pelo nariz quando se endireitaram. Pare! Merda! Pare! Ele deu uma risadinha e depois se bateu uma terceira vez com força o suficiente para parecer instável em pé. Quando olhei para a mulher, ela estava segurando na grade da ponte como se fosse a única coisa que a mantivesse em pé. Voltei-me para Jake e segurei seu braço. Pare com essa merda agora. Você está se machucando e a machucando. Quando ele sorriu para mim desta vez, pude ver um filme de sangue em seus dentes. Então você acredita em mim agora? Estremecendo, concordei com a cabeça. Acho que sim. Quero dizer, sim, eu acredito. Pare de bater nela, e em você. Eu só. Como? E então ele me contou. Comecei a ter sonhos estranhos há 1 ano. Era como adormecer como eu mesmo e acordar como outra pessoa. Já tive sonhos assim antes, mas não tão longos, detalhados e reais. Eu podia me movimentar por várias horas às vezes, e me lembrava de tudo. Eu saía pela cidade. Descobri que era Kuala Lumpur. E quando estava lá eu podia ler e entender a língua, embora eu não soubesse nada disso quando estivesse acordado. Mas o mais estranho era que eu sempre era a mesma pessoa quando estava lá. Essa mulher na ponte. Era como se estivéssemos trocando de lugar. Agora eu não sou louco. E por muito tempo eu só assumi que era algum tipo de sonho lúcido ou algo assim. Eu estava sonhando versões do mesmo sonho, e apenas me iludindo pensando que era real. Isso continuou por meses. E então um dia, eu cochilei na aula de álgebra. Eu realmente não lembro o que aconteceu porque eu não estava lá.
Não sei se essa mulher normalmente está dormindo na minha mente quando estou acordado na dela. Mas dessa vez, ela com certeza sabia que algo estava acontecendo e surtou. Graças a ela, eu acabei no hospício. E agora todo mundo me olha como se eu fosse o maldito Jeffrey Dahmer. Inclusive, você. Não. Não negue. Está tudo bem. Eu não te culpo. Mas eu também odeio isso. Então, decidi que precisava entender o que era isso e tentar ou me livrar disso ou controlar. Comecei a tentar coisas diferentes no hospital, lendo livros sobre meditação e auto-hipnose, até projeção astral. A maioria é besteira hippie, mas consegui algumas ideias que me ajudaram a me concentrar. Comecei a sentir que conseguia senti-la um pouco, mesmo quando estava acordado. E com o tempo, comecei a pensar que talvez conseguisse fazê-la fazer algo se conseguisse me concentrar o suficiente. As primeiras tentativas... Bom, é difícil dizer que não é apenas imaginação, certo? Quero dizer, como diabos vou saber se alguma senhora na Malásia pega um lápis porque eu quis? Mas uma noite, quando estava dentro dela em meu sonho, fui caminhando pela cidade. Já era início da tarde lá, e lembro-me de caminhar por milhas até chegar a essa autoestrada e essa ponte. Foi então que vi a câmera lá em cima. Perguntei a um adolescente que estava passando que tipo de câmera era aquela. E foi aí que ele disse as palavras mágicas. É uma webcam ao vivo, Maxig. Ele apontou para a mulher na ponte novamente, enquanto ela começava a se afastar. Tenho praticado com isso por semanas agora. Esta é apenas a terceira vez que a trouxe para a ponte. Mas uma vez que ela está lá, consigo ver que funciona. E quando termino, eu apenas... meio que solto, e ela volta para casa. Eu apenas o encarei. Jesus, cara, isso é uma pessoa. Mesmo que isso funcione como você está dizendo, é louco apenas assumir o controle de alguém e machucá-la e tal. Jake fez uma careta para mim. Primeiro, guarde seus julgamentos morais. Você foi quem disse para dar um tapa na cara, não eu. Eu nunca a machuquei antes. Ah, é mesmo? O que diabos você acha que ela pensa quando acorda do outro lado da cidade e não sabe como chegou lá? Ele pareceu desconfortável com isso, mas deu de ombros. Eu não sei. E sim, eu pensei sobre isso. Mas eu não a conheço. E não sei se ela não é a responsável por isso desde o início, seja lá o que for. O que eu sei é que não vou deixar as pessoas pensarem que sou maluco pelo resto da minha vida. E se eu não souber como desligar isso, vou descobrir como provar para as pessoas que é real. Soltei um suspiro. Maldição, eu entendo isso. Não é que eu ache que você é louco, não realmente. Eu só pensei que você teve tipo um colapso ou algo assim, sabe? Mas isso... eu nem sei se é seguro contar para as pessoas sobre isso. Ele franzou a testa com isso. O que você quer dizer? Bem, mesmo que você convença as pessoas, isso realmente ajuda você? Como você sabe que alguém não vai te sequestrar para experimentar ou algo assim? Os olhos de Jake se arregalaram. Eu realmente não tinha pensado nisso. Eu assenti. Sim, quero dizer, parece um filme. Mas que parte disso não parece um filme de terror? Alguma besteira de ficção científica? Estendi a mão e segurei seu ombro. Talvez só deixe isso para lá. Eu sei agora, e com o tempo, outras pessoas vão esquecer e te tratar como antes. Quando ele começou a balançar a cabeça, segurei seu ombro com mais força. E se não o fizerem, dane-se. Mas você não sabe o que está mexendo. E você está mexendo com uma estranha que não merece isso, ou talvez esteja causando isso. Apenas feche a porta e veja se isso desaparece ao longo do tempo. Com lágrimas nos olhos, ele começou a concordar enquanto se inclinava para a frente e me dava um abraço rápido. Valeu, cara, você provavelmente está certo. Quando nos separamos, mantive o sorriso no rosto apesar dos pensamentos sombrios que giravam em minha cabeça. Que o Jake que eu conhecia nunca teria machucado outra pessoa, mesmo para provar o ponto que ele estava tentando fazer. E que quando olhei por cima do ombro dele para a transmissão da webcam pela última vez, a mulher havia parado de se afastar. Ela estava de pé mais adiante na ponte, olhando para a câmera, encarando diretamente para mim. Passaram-se mais 2 semanas, e embora eu não tenha visto Jake, trocamos mensagens na maioria dos dias, e ele parecia estar melhor. Disse que os sonhos ainda estavam lá, mas ele geralmente conseguia sair deles depois de apenas 1 hora ou 2. Tínhamos feito planos para fazer uma trilha no próximo fim de semana, mas então,
há 2 noites, ele estava batendo na minha porta no meio da noite. Quando eu abri, ele entrou correndo, coberto de suor e claramente aterrorizado. Alguém está atrás de mim, cara. Eu fechei e tranquei a porta atrás dele antes de virar para segui-lo até a sala de estar. Do que você está falando? Quem está te seguindo? Ele deu de ombros. Não sei ao certo, não os vi direito, mas é o mesmo carro vermelho dos últimos 2 dias, com os vidros escuros. Bem, por que você não chama a polícia? Jake balançou a cabeça. Eles descobririam que eu acabei de sair de um hospício e pensariam que estou paranoico. Você é o único que sabe que eu não sou louco. Eu assenti. Ok. Bem. Eles te seguiram até aqui? Acho que sim. Tentei despistá-los, mas não sei se consegui. Passando por ele, fui até as portas de correr que davam para a varanda. Abrindo-as, saí e olhei para baixo para o estacionamento iluminado abaixo. Meu coração afundou quando vi um carro vermelho estacionado ao lado do meu, com os vidros escuros demais para ver dentro. Merda. Oh, merda, eles estão... Droga! Olhei para ele mesmo quando seu rosto ficou tenso de medo. Oh, Deus, é ela. Ela está aqui. Ele estava certo. Eu tinha me concentrado no carro a princípio, mas diretamente abaixo de nós estava uma mulher mais velha com cabelos pretos e grisalhos que... Bom, eu nunca a tinha visto claramente, mas já tinha visto o suficiente para saber que parecia com ela. O que ela estava fazendo tão longe? Ela me encontrou. Eu preciso ir. Eu não sei o que ela pode fazer. O que ela é capaz de fazer. Não é seguro. Suas palavras foram interrompidas quando ele caiu no chão da varanda, suas pernas se debatendo e seu peito tremendo. Eu me inclinei para ajudar, mas rapidamente percebi que não sabia o que fazer. Meu primeiro pensamento foi chamar o 911, mas então percebi o quão estúpido eu estava sendo. Isso era tudo culpa dela, não era? Não era uma coincidência que ela viesse até aqui e, em seguida, ele começa a ter uma convulsão ou qualquer coisa que fosse. Isso. Raiva queimando no meu peito. Eu me levantei, pronto para gritar para ela parar, para se ferrar e deixar ele em paz. Mas as palavras morreram na minha garganta quando a vi lá embaixo, olhando para cima para mim. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela parecia tensa, enquanto murmurava apenas algumas palavras. Não. Por favor. Não. Eu sinto muito. Então, eu vi o lampejo de um estilete, enquanto ela o erguia em direção à garganta e o cortava largo e úmido. Mesmo enquanto ela caía, eu vi Jake se sentar e virar para me olhar. Um sorriso surgiu em seu rosto. Obrigado por me receber. Acho que estou bem agora. Estendi a mão para ajudá-lo a se levantar, mas quando nossos olhos se encontraram, recuei. Claro! Precisamos chamar a polícia. Ela acabou de se matar lá embaixo. Ele concordou enquanto se levantava. Sim, claro. Podemos chamar as autoridades. Eles devem ser informados. Outro olhar na minha direção. Você está bem também? Eu assenti e saí rapidamente da varanda para pegar meu telefone. Pegando-o, saí do apartamento para fazer a ligação e esperei no corredor até eles chegarem. Jake saiu quando a ambulância e a polícia chegaram. E depois de contarmos várias vezes que uma estranha que não conhecíamos se machucou lá fora, eles acabaram indo embora novamente com o corpo dela. Acho que eu também deveria ir para casa. Ele sorriu para mim. Obrigado novamente por sua ajuda. Soou como se eu o tivesse ajudado com o carro ou algo assim. Nos vemos em breve. Forcei-me a encontrar os olhos dela por um momento. Não. Acho que não vai. Acho que é melhor para nós dois se você não aparecer mais. O sorriso se alargou então. Não. Talvez não. Ainda assim, meu agradecimento. Tenha uma boa noite. Eu fechei a porta então e a travei. E mesmo depois de assistir o carro de Jake sair, eu não conseguia dormir. Eu não saí novamente até hoje, mas então eu não tinha escolha. Eu era o único lá, um funeral sem graça para uma estrangeira desconhecida, que inexplicavelmente voou pela metade do mundo para se suicidar na frente de 2 estranhos. Até mesmo o capelão pago pelo governo que fez o elogio fúnebre só podia falar em platitudes vagas sobre os mistérios da vida e coisas invisíveis. Ele veio até mim depois para oferecer suas condolências, e depois de uma pausa constrangedora,
Ele me perguntou como eu conhecia a falecida. Com lágrimas nos olhos, olhei para cima e disse a ele: ele era o meu melhor amigo.